Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Fazer um vídeo de atualização aí do BTC, do Bitcoin. Dar uma visão geral aí do que eu tô vendo pro médio e longo prazo, tá? No curto prazo, eu acho que a gente vai ter muito ruído aí, muita notícia, muita volatilidade. Vamos direto pro gráfico aqui, que eu não quero ficar enrolando vocês aí. Esse aqui é o gráfico do BTC. O que eu tô vendo aqui? A gente ainda continua acima dessa LTA aqui de longo prazo. Hoje essa LTA ela tá cruzando aí na faixa mais ou menos de uns 55 mil dólares. Ele mais ou menos está batendo com confluência aqui com um dado interessante aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Aquele 55 mil ali que eu falei, ele vai confluir. Deixa eu só ver se a gravação tá rodando, tá? Ele vai ter uma confluência com o preço, nosso preço médio realizado aqui, que seria o nosso MVRV, o Z-Score, tá? Hoje ele bate exatamente no 55. Mas o que a gente consegue ver aqui, que normalmente o preço ainda busca regiões abaixo, regiões aqui abaixo desse preço médio, tá? Do MVRV. E eu não vejo que esse ciclo vai ser diferente, tá? A única coisa que eu vejo é que parece que o ciclo está mais acelerado, tá? Ele me parece mais acelerado, porém, eu acredito que um pouco essa aceleração do movimento, ela se deve a principalmente esse detalhe aqui, ó. Eu só mudar aqui, só um detalhezinho. Ele se deve principalmente a esse detalhe aqui, ó. E era uma coisa que em alguns vídeos eu cheguei a comentar com vocês, que estava me incomodando bastante, essas divergências que a gente tinha no semanal. E o topo do nosso RSI no semanal foi feito, na verdade, lá em mais ou menos uma faixa de preço nos 72 mil. E lá na data de 24 de março, que foi justamente onde a gente atingiu o nosso topo também de várias altcoins, tá? E depois disso, a gente veio fazendo topos consecutivos aqui, né? Fazendo topos aqui nos 106 mil, 108 mil. Mas em compensação, o RSI no semanal aqui, se vocês forem acompanhando aqui comigo, ele já estava nos mostrando cada vez uma demanda mais fraca, até o ponto que a gente chegou a fazer uma terceira divergência. Foi justamente quando a gente bateu aquele topo ali dos 120 e ainda veio fazer mais uma tentativa de rompimento. Só que o RSI nem chegou a tocar nessa LTA aqui, nessa LTB aqui. E aqui justamente o preço já estava mostrando para nós que a gente precisaria ter uma correção. Inclusive a gente formou, a gente tinha esse desenho aqui de uma cunha, que normalmente é uma cunha bearish, tá? A gente já tinha a formação dessa cunha aqui. E a gente teve o rompimento dela, e se vocês der uma observada aqui, a gente não teve nenhum reteste dela. A gente perdeu essa cunha aqui e veio varando para baixo aqui, buscando essa média de 50 aqui. Veio direto buscando a média de 50 e a gente ficou sambando em cima dela aqui. E para depois a gente fazer esse movimento mais bizonho aqui, que foi essa queda mais forte, tá? E nessa queda a gente já pôde ver algumas coisas que começam a mostrar que a gente está começando a chegar próximo de uma região onde o preço vai daqui a um pouco fazer algum movimento um pouquinho mais significativo de respiro, porque aqui nessa primeira queda aqui a gente teve uma queda muito grande, mas a gente chegou a testar só o primeiro alvo aqui de FIBO, 3.82. Então, agora, com esse volume aqui, essa liquidação, esse volume maior, eu acredito que a gente poderia fazer uma retração um pouquinho maior dessa pernada. E daqui a um pouco a gente vinha testar FIBO de 0,5 aqui no 75. E eu te digo até daqui a um pouco buscar essa região aqui, que eu até não descarto. A gente daqui a um pouco vir buscar essa região aqui dos 80, até mais ou menos 85, 86. Porém, eu não vejo a gente fazendo isso sem antes a gente ver duas coisinhas aqui, que uma delas é a gente daqui a um pouco ver um reteste desse fundo. A gente vê um retestezinho desse fundo aqui. Se a gente olhar no 4 horas, a gente estava dentro de um caixotezinho aqui, uma distribuição, ou uma consolidação. E agora a gente perdeu esse caixote e eu acredito que a gente está fazendo um reteste nele para vir daqui um pouco liquidar esse fundo aqui, ó, e essas regiões aqui. Só que eu não gostaria de ver o preço perdendo muito esse fundo aqui, não recuperando ele no máximo em 2 dias. Tá? Ele fazer um movimento daqui um pouco de
vim buscar uma região um pouquinho abaixo aqui para voltar logo, tá? Se a gente perder essa região e não recuperar ela no máximo em 2 dias, aí a coisa começa a encrespar, tá? Eu vejo que alguns youtubers estão muito impressionados com o RSI, e não é à toa que realmente o RSI, a gente atingiu níveis aí que poucas vezes a gente atingiu aí, níveis de 15, né? O nível de 15 no RSI a gente atingiu pouquíssimas vezes aqui, ó. Em março, na pandemia, a gente chegou a tocar um pouquinho abaixo, 14,5. Em novembro de 2018 a gente veio até uns 9,5. Mas não quer dizer que a gente atingiu níveis tão baixos assim que a gente ainda não pode, daqui a um pouco, ver o preço buscando em regiões um pouco mais abaixo e a gente formar uma divergência no RSI aqui. Tá? Só que não vejo combustível para a gente vir muito abaixo, tá? Daqui a um pouco uma região que a gente realmente poderia vir testar antes de fazer uma retração desse movimento. Pode ser essa região mesmo aqui daquele indicador que a gente viu lá, que é o MVRV, que seria essa região dos 55, né, dos 59 até os 55. Seria um bom ponto para daqui a um pouco fazer mais uma acumulação. Para quem pegou aqui nessa região, não vejo a necessidade de estopar ainda, mesmo que a gente perca esse fundo aqui. Eu só iria ficar preocupado caso a gente perdesse essa LTA aqui de longo prazo, tá? E perdesse essa região dos 55. E conflui mais ou menos com essa regiãozinha aqui também, ó. Todas essas regiões aqui, tirando essa agulhada aqui em agosto de 2024, tá? Então, só se a gente realmente perdesse essa região aqui dos 55 que eu ficaria um pouquinho receoso. Mas eu acho que a gente não vai perder essa região aqui tão fácil, tá? Justamente por toda essa acumulação, pelo nível de liquidação. Não vejo ainda no volume que isso aqui seja um volume de fundo, tá? Esse aqui é o gráfico da Binance, ele tá meio bugado, tá? Mas olhe como normalmente o fundo, ele vem se formando, ó. O fundo vem se formando aos poucos. A gente começa a ver um aumento de volume e a gente acha que esses volumes aqui são enormes, são grandes. Só que conforme o preço também vai subindo, a gente também vai tendo volumes maiores em relação ao ciclo anterior. Então olha a diferença do fundo aqui que a gente teve em 2018 para esse fundo que a gente teve em 2022. Então vocês já podem imaginar mais ou menos o que a gente vai poder ter de volume aqui também em 2026, tá? Para a formação do nosso fundo. Mas vejam que a gente tem um aumento grande de volume, até um ponto que a gente atinge um pico desse volume, e depois ele meio que dá uma secada. E aí quando volta o volume, a gente pode ver que o volume predominante não é mais tanto o volume vendedor, não é tanto essas barrinhas vermelhas que a gente vê, e já começa a ver, na verdade, mais barras verdes aqui, mostrando com que foi feita uma acumulação, teve uma grande troca de mão aqui nessa região. E normalmente o fundo é formado dessa forma, tá, pessoal? O fundo de mercado, ele é formado justamente do cara que está sabendo operar e sabe o que está fazendo no mercado, para aquele que não tem experiência nenhuma e vai entregar, vai vender no ponto errado, vai desistir do mercado, e aquele que está paciente esperando, né, é o que vai acumular nesse ponto ali onde a gente estava vendo. Então, e um detalhe que eu queria só mostrar aqui, vamos dar uma olhadinha na questão do movimento que eu comentei com vocês ali, que eu tô achando ele bem acelerado. Se a gente fizer uma comparação aqui, ó, do nosso topo anterior, tá, até o primeiro ponto de consolidação que a gente fez aqui, que a gente fez uma bandeira, tá, a gente caiu mais ou menos em 73 dias, a gente caiu 32%. Se a gente espelhar esse mesmo movimento aqui, ó, a gente realmente fez em 44 dias uma queda menor, tá? Uma queda de... Não, minto, desculpa. A queda, na verdade, foi bem semelhante. A gente fez uma queda também de uns 32, 34%, porém, em mais ou menos 44 dias. Vou botar no semanal aqui, que foi mais fácil da gente trabalhar com o gráfico aqui. Então, se a gente fosse espelhar esse movimento agora, seria a onda 3, tá? Que a gente teve uma onda 1, 2, 3, 4, 5. É o que eu tô vendo nesse movimento aqui, tá? Tanto que eu já fiz algumas projeções aqui as projeções dessa onda aqui. E se a gente vier atingir os mesmos alvos que a gente atingiu nessa onda 3, nosso primeiro alvo, desculpa, primeiro não, mas digamos o alvo final da nossa onda 3, se ela tivesse a mesma intensidade dessa onda 3 aqui de 2022, a gente viria o preço vindo nos 48,
e depois a gente pode ter um reteste de fundo, ou daqui a um pouco uma onda 5, rompendo um pouco mais, e buscando daqui a um pouco o mesmo alvo que a gente buscou nessa região aqui, que hoje estaria na faixa dos 41, tá? E tem várias coisas que acabam confluindo para isso daí. A única coisa que me incomoda é o que eu comentei com vocês, a questão da velocidade com que o gráfico está se movendo. Tá? Essa onda 3 aqui no ciclo passado, a gente teve um período curto dela, e é normal, a onda 3 normalmente é uma onda rápida e mais forte, tá? A gente aqui fez a onda 3 em 72 dias também, 77 dias, e uma queda de 48%. Então, hoje a gente está com... A gente tá com 35 dias e uma queda de 38. Então, uma queda de 44, 45% traria a gente para essa região aqui dos 55 mil, tá? Por isso que eu não descarto a gente vir testar essa regiãozinha aqui antes daqui um pouco da gente fazer um respiro um pouquinho maior. Então, pessoal, fazendo um jabazinho, fazendo um jabá meu aí, que eu sei que o pessoal muitas vezes não olha o vídeo. Esse vídeo vai ser um vídeo um pouquinho comprido, tá? Mas é um vídeo que eu quero que vocês também reflitam um pouquinho sobre o mercado. E queria pedir para quem puder, se inscreva aí no canal, tá? Deixa um like, vamos se inscrever no canal. E o que eu podia dizer para vocês agora, tá, pessoal? Não vamos se desesperar, não é momento de sair comprando BTC adoidado, tá? Sem gerenciamento de risco, mas eu vejo que é uma região que é uma boa região para começar a acumulação para quem quer começar a se expor, tá? Eu tô me expondo, mas tô me expondo no mercado futuro, no spot não, tá? Tô no mercado futuro, no spot não, porque eu acho que a gente ainda não fez fundo. Pode ser que eu esteja errado, pode ser. Tem alguns youtubers aí que eu tô vendo que estão cravando que a gente chegou no fundo, que agora daqui não cai mais. E eu não, como eu tô no mercado cripto aí já há um bom tempo, tá? Já fiz muita besteira, já comprei errado e vendi errado, comprei no momento errado e vendi no momento errado. Então com o tempo a gente começa a aprender a ter um pouquinho de calma e paciência. E eu, para mim, não tô vendo sinais que a gente chegou num fundo majoritário, tá? É um fundo temporário. Eu acho que ainda podemos visitar ali aquela região dos 55. Gostaria de ver o preço voltando rápido, tá? Gostaria de ver o preço voltando rápido aqui para essas regiões aqui onde a gente tá agora, tá? Não gostaria de ver ele consolidando em cima dessa nossa LTA aqui, porque daqui um pouco, a gente muito tempo testando e batendo nessa LTA aqui, uma hora a gente fura. Então, gostaria de ver daqui um pouco um teste nela, tá? Um teste nela, caso a gente venha fazer esse teste, pode ser que não, mas um teste já logo a gente voltar aqui para cima, principalmente desse fundo aqui do 60k. Tá? Mas para quem quer começar a fazer uma exposição no spot, não estaria errado, tá? Não tá errado. Mas eu vejo ainda que a gente tem grandes probabilidades de perder essa nossa LTA aqui. Tem grandes possibilidades de a gente perder essa nossa LTA e vir buscar regiões abaixo aqui. E o que me faz acreditar nisso é uma coisa que eu vou mostrar para vocês agora aqui. Vamos... Esse aqui é um gráfico, tá? Um gráfico de dados on-chain, tá? Que é o preço realizado aqui de prejuízo, tá? E digamos o prejuízo realizado. E ele me mostra tanto do short and holder, tá? Que é essa cor rosinha aqui que vocês vê, como também do long term holder. Tá? E aí muitos aqui podem ficar apavorados e dizer, bah, mas o long term holder também vende no prejuízo. Vende no prejuízo também, tá? Não quer dizer que só porque o cara lá é um investidor de longo prazo, ele vai dar com um pouco também saber operar no momento certo. E mesmo esses caras aqui, quando a gente chega num ponto, em alguns pontos aqui como no ciclo de 2018, a gente vê que a gente teve predominantemente o short and holder vendendo, mas o long term holder também vendeu. E aí o que a gente vê? Quando a gente tem esses spike violento aqui, que inclusive o long term holder vende uma quantidade muito grande, é onde a gente tem os nossos fundos. Então aqui em 2022 a gente pôde ver aqui em julho, né, um pico grande, na verdade o maior pico aqui, e os long term holder também realizando prejuízo. E depois na quebra da FTX aqui a gente teve basicamente o long term holder, incrível que pareça, superou o prejuízo do short term holder. Então, e agora nesse ciclo, mesmo com essa queda aqui, olha os níveis que a gente está de prejuízo, ainda muito baixo, tá? E praticamente sem prejuízo nenhum dos long term holder, só do short term holder em prejuízo, tá? Outra coisa aqui que eu quero mostrar para vocês aqui também é o software do long term holder.
Agora que a gente começou a passar a linha zero aqui, tá? E normalmente esse indicador ele vem buscar esse desvio aqui em praticamente 2, ó. Nesse desvio aqui embaixo, todos os fundos, tanto o fundo aqui de 2015, 2018, 19, 2022, a gente veio buscar essas regiões aqui. Então, nada me diz que a gente não vai vir buscar essas regiões. E a gente ainda tem um bom caminho para cair. Acredito que não tem como a gente cravar um valor, né? Hoje não tem como a gente cravar um valor em dólar, mas provavelmente a gente vai ver o preço do BTC abaixo. Inclusive aqui a gente tem essa linha azul aqui mais escura, tá? Que é o preço realizado do Long Term Holder. Olha como em 2018 e 2022 a gente veio buscar abaixo dessa linha aqui. Claro que ela vem sempre subindo conforme o Long Term Holder realiza, tá? Conforme ele realiza, esse preço, essa linha aqui sobe. Então, se digamos o Long Term Holder começasse a realizar nessa região de preço que a gente está agora, o que a gente veria? A gente veria essa linha aqui subindo também, tá? Mas aqui em 2022 a gente estava com essa linha em 20 mil e o preço chegou a buscar lá 16, 15.800. Hoje essa linha, mesmo com alguma realização aqui de prejuízo do long term holder, ela ainda está na faixa dos 40.800. Provavelmente ela vai subir um pouquinho mais, digamos ali na faixa dos 41, 42. Então, mais um indicador de dados on-chain que me mostra que a gente pode fazer um fundo bem mais baixo aí do que a gente está vendo hoje, tá? Aqui também, aqui é do short term holder, tá? O MVRV, indicador, veio buscar aqui o nosso desvio, nosso terceiro desvio aqui, acho que na verdade. E normalmente ele vem buscar níveis abaixo aqui no fundo. Tá? Aqui é o Z-Score do MVRV. A gente também veio buscar a linha verde aqui. A gente estava sambando e brincando aqui um pouquinho acima dessa linha azul. E normalmente a gente vem buscar também patamares abaixo, como a gente viu aqui em 2022, em 2018, lá em 2015, que até o indicador até foi abaixo além ainda, né? Tem vários, eu poderia mostrar vários indicadores aqui on-chain para vocês. Poderia estar mostrando aqui 500 indicadores e a grande maioria deles me mostram que a gente ainda tem, incrível que pareça, mesmo o RSI hoje estando em 15, a gente ainda pode ter, ver o preço do BTC aí no futuro abaixo. Quando? Não sei dizer para vocês, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui para dar uma refletida, refletir e também trocar uma ideia com vocês aí também pra gente se ajudar. Coisa que eu tava olhando pro gráfico, eu bato o olho e só queria compartilhar com vocês. Eu vejo que a gente vai ter um bear market diferente dos outros ciclos, tá? O movimento que eu tô falando. E não só movimento de preço, acho que a gente pode ter alguma coisa diferente em movimento de tempo também desse nosso bear market. Eu acho que ele pode ser um movimento mais curto, mais rápido, mais curto, mesmo que daqui a um pouco a gente fique um tempo consolidando no fundo, né? Fazendo uma consolidação. Mas para isso, claro, a gente vai ter que ver alguns sinais aqui no gráfico, volume. Esse volume, deixa eu mudar o gráfico aqui. O gráfico da Coinbase aqui, o volume representa um pouquinho melhor o volume real, tá? Mas aqui que eu tava falando, olha como no fundo aqui a gente teve o preço caindo, não caiu tanto, mas olha como o volume nessa parte final, o volume ele acelera e sobe bastante, tá? Tem uns spikes grandes de volume. E depois o volume ele dá uma subida, né? Com a predominância de quem dos compradores, né? E isso eu não tô vendo agora nesse período, tá? Não tô vendo, digamos, esse movimento aqui. A gente recém iniciou aqui um aumento de volume, mas pra gente realmente ter um fundo, eu acredito que a gente vai seguir vendo esse volume aqui aumentando. Podem me cobrar isso nos próximos vídeos aí, mas é uma coisa que eu vou estar sempre de olho, tá? Porque realmente isso aqui vai mostrar para nós uma proximidade aqui do fundo justamente pela troca de mão. Pela troca de rotação do BTC de mão, né? A gente está perdendo nossa média de 200, tá? Mas digamos hoje a média de 400, que para mim nesse ciclo aqui vai ser a média que daqui a um pouco vai nos dar um suporte de preço. Hoje essa média também está confluindo lá com aqueles preços, aqueles valores que a gente falou dos 46. Então hoje para mim, se fosse para cravar um preço, que a gente pudesse começar a dizer que a gente realmente está próximo, está no fundo, está próximo do fundo, seria essa região que eu vou marcar aqui nesse clusterzinho, aqui nessa região aqui de consolidação, que vai da faixa dos 40 mil, digamos, até os 45, vamos dizer. Não,
Não vou dizer que esse é o meu alvo principal, mas digamos seria o meu alvo inicial para começar a dar olhar com um pouquinho mais de calma, volume, os dados on-chain, para a gente dar com um pouco poder dizer que a gente realmente está perto de um fundo majoritário aí no BTC. Bom, pessoal, acho que era isso. Deixa o like, hein? Vou de novo pedir aí. Deixa o like. Quem puder se inscrever no canal, se inscreva. E comenta aí. Quem tiver alguma dúvida, comenta aí no vídeo, deixa um comentário aí, que eu prometo que eu respondo aí todo mundo que deixa aí, até os golpes, os caras que tentam dar golpe, eu respondo. Um abraço aí, pessoal. Até mais.